Eu vim hoje aqui para falar para você sobre o medo. A palavra medo, só de ser pronunciada, já dá medo. Pois é. De onde vem o medo e por que eu me deixo afetar pelo medo? O que acontece é que, de tanto eu pensar coisas ruins, habitualmente eu vou criando uma mentalidade de medo. Esses meus pensamentos, eles são com base em situações que não são verdadeiras. Essas histórias, que a gente pode chamar de histórias falsas, também podem ser chamadas de ruídos. Os ruídos são informações manipuladas. Quando isso acontece, eu vou criando em mim, assim como a mentalidade empreendedora, a mentalidade de prosperidade, eu crio em mim a mentalidade de medo. Eu ouço notícias ruins, eu ouço as pessoas falarem sobre coisas ruins, eu vejo muitas coisas ruins, eu acabo sentindo coisas ruins e vou criando para mim esta mentalidade que já vai fazer parte do meu cotidiano. Para tudo que eu vou fazer, eu sinto medo. E é por isso que eu digo que é uma mentalidade. Como é que funciona esse ciclo para que se desenvolva essa mentalidade? Nós somos seres energéticos. Desde a matéria mais bruta até nós, seres humanos, tudo é energia, tudo vibra. A vibração do medo, de acordo com a escala das emoções, ela é 100 Hz. Fica abaixo da vibração da neutralidade que a Terra tem. Quando nós vibramos no medo, nós acabamos atraindo para nós situações e pessoas que nos deem mais medo ou que nos mantenham sempre com medo. Por quê? Como eu sou um ser que sou energia pura, eu emano a energia do medo e eu acabo atraindo para mim pessoas que também estejam com medo, que é para a gente começar a conversar sobre coisas de medo, sobre informações de medo, e assim a gente vai aumentando o nosso medo, trocando de medo para medo, medo meu que vai para ela, o dela vem para mim, e a gente começa a emanar de nós medo, medo, medo. O que vem para nós? Medo, medo, medo. E quando nós passamos por esta fase em que a gente vai tornando o medo um hábito para a nossa vida, vai chegar num ponto que a gente simplesmente não vai saber mais o que fazer com isso. Porque a gente vai ter medo de tudo e de todos. Eu só falo desgraça, eu só ouço desgraça, eu só vejo desgraça. E eu não consigo mais parar. E esse medo que eu sinto de situações que não são verdadeiras, de ruídos, é o medo que a gente pode chamar de medo negativo. Ou eu também posso chamar de medo paralisante, porque ele realmente me para. Ele me impede completamente de avançar rumo aos meus objetivos, às minhas metas, aquilo que eu quero para mim. A tendência é que esse medo aumente cada vez mais, até que isso fique tão descontrolado, que ele chegue na desintegração do meu corpo. E de que maneira isso acontece? Por que meu corpo desintegra? Porque à medida que eu tenho tanto medo, esse medo vai se desenvolvendo em mim, vai sendo criado um hábito, uma mentalidade de medo que me traz doenças. Por que doença? Porque vai me fazer com que eu fique com mais medo. Aí vem ali, eu fico tão tensa de medo que eu desenvolvo uma doença nas costas, né? Ai, é minha cervical, estou toda dura. Bom, agora eu tô com medo. Será que isso aqui que eu tô é algo normal, é muscular ou é um câncer na minha cervical? Aí daqui a pouco, quando eu vejo, eu aperto tanto os meus dentes que eu desenvolvo bruxismo. Aí eu me forço tanto, é tanta cara de medo que eu desenvolvo enxaqueca. E por aí vai. E meu corpo vai se desintegrando de tantas doenças que eu vou trazendo para mim. A vibração do medo vai, vem coisas para que eu sinta mais medo. O medo paralisante, ele é o pior dos medos. E por que eu te digo isso? Porque ele é com base em informações internas. Como é que eu vou tirar isso de mim? Está dentro de mim, né? É uma informação minha, é um ruído, é uma informação manipulada. Como eu vou tirar isso de mim? Ele está dentro, por isso que eu digo que ele é o mais complicado. Existe também um outro tipo de medo, que a gente pode chamar de medo reflexo, ou prudência.
Esse medo reflexo é aquele natural em nós, que vem para nos proteger, através do nosso instinto de sobrevivência. É aquele medo que eu sei que, por exemplo, eu vou atravessar uma rua, olhar para os lados, porque eu sei que eu preciso me proteger. Mas essa história que eu sei que existem carros passando é uma história verdadeira, é ou não é? Então eu sei que eu preciso ter o cuidado, mas essa história é verdadeira. E o nosso instinto de sobrevivência, ele trabalha a nosso favor. E cuidado, porque a maioria dos medos são aqueles criados pelos ruídos, que são aquelas informações que eu tenho em mim. É como se eu contasse uma história para mim mesma e eu acreditasse nela. Aí tu pode estar pensando assim, mas por que isso acontece? E eu vou te responder através de um exemplo. Uma pessoa que tem intimidade contigo, por exemplo. Quando eu digo intimidade, significa que eu dou para essa pessoa a chave das minhas emoções. Então, o que ela disser para mim, eu vou acreditar, é natural. Esta pessoa conta para mim histórias que ela passou de assaltos. Ela foi assaltada 5 vezes num determinado lugar, por exemplo, embaixo de uma determinada ponte. Ela me conta essa história. O que pode acontecer comigo? Essa história que ela está contando para mim é uma história com base numa realidade que é dela. É uma situação que ela vivenciou, mas não significa que seja uma história verdadeira. Por exemplo, um índice de pessoas que passam naquele determinado local e são assaltadas. É uma história que ela contou com base na vida dela. Só que aí eu começo, meu Deus, será que um monte de gente está sendo assaltada? Ai, eu acho que se eu passar lá, eu vou ser assaltada também. E eu começo a desenvolver o medo de passar por aquele local. Se eu permitir, o meu cérebro vai continuar tentando me enganar. De que maneira? Eu não vou passar mais lá. E agora eu fico com mais medo ainda. Daqui a pouco eu já não passo mais lá, mas eu também não quero caminhar em outros lugares. E daqui a pouco, para tu ver como é o medo paralisante, eu fico tanto medo que eu acabo querendo ficar em casa. E eu desenvolvo em mim uma síndrome do pânico, porque eu tenho muito medo, mas o medo começou com aquela história que foi contada para mim e eu acreditei. Mas essa história não era uma história verdadeira, era uma história com base na vida daquela pessoa. E ela me disse, não passa lá porque tu também vai ser assaltado. E essa história não é verdadeira. Como é que tá dizendo para mim que eu vou ser? Essa não é uma história verdadeira. Aí eu vou trazer uma informação para você sobre frequência. Se eu vibro no medo, vocês sabiam que os assaltantes também têm muito medo de assaltar? Eles têm medo de como a pessoa vai reagir. Eles também têm medo de morrer. Eles assaltam, mas com medo. Tanto que eles exalam até um cheiro, que é da adrenalina do medo. O assaltante vai assaltar, claro que não é conscientemente, mas dentro do inconsciente dele, ele vai assaltar aquela pessoa que estiver com medo. Por quê? Porque está na mesma vibração dele. Então a pessoa, geralmente acontece, né? As pessoas contam. Meu Deus, foi assaltada 10 vezes e a outra nunca foi. Por que será, né? Porque ela está sempre com medo de ser assaltada. Então por isso é que ela sempre será assaltada. E o assaltante que também está com medo atrai a pessoa que está com medo. E aí é questão vibracional, usando o mesmo exemplo do assalto. E aí vocês podem estar pensando assim, mas Roberta, como é que eu me livro disso? E eu vou te responder. Que tal se tu resolver percorrer o mesmo caminho que te trouxe até aqui? Olha para trás e retorna pelo mesmo caminho. Toma uma decisão de não estar mais assim. Porque se tu estiver, talvez tu esteja te dando conta agora, que se tu seguir assim, talvez tu ensine para os teus filhos essa mentalidade. E eles desenvolvam isso neles também. Talvez tu acabe ensinando para o teu marido essa mentalidade. E vocês dois em casa criem uma mentalidade de medo em conjunto, que é muito pior. Medo, mais medo, mais medo é uma vibração gigantesca. São muitas pessoas com medo numa mesma casa. Por que a gente vê, às vezes, assim, famílias que adoecem todas ao mesmo tempo? Aí, todos naquela casa adoecem, toda a família adoeceu, mas tem outros momentos que a gente vê, poxa, o pai adoeceu, mas a mãe não, um filho adoeceu, o outro não, porque talvez aqueles que não adoeceram
não estavam com medo, mas a gente vê famílias inteiras adoecendo e outras pessoas na volta não adoecem. É por causa da vibração do medo. Então, que tal se tu trilhar o caminho de volta, desintoxicando o teu cérebro de tanto pensamento ruim e colocando no lugar disso coisas boas, direcionando a tua energia para coisas boas que vão te trazer crescimento e que vão te fazer criar uma mentalidade de tranquilidade, de paz. O que tu pode colocar no lugar disso? Ler um bom livro quando te deitar na cama de noite, porque, infelizmente, no momento onde a gente se deita, que a gente silencia, o mundo silencia, nós silenciamos a nossa boca, o nosso cérebro, ele se ativa e ele começa a trazer memórias do nosso dia, coisas ruins que aconteceram, coisas ruins que nós ouvimos, coisas ruins que nós vimos, coisas ruins que nós sentimos, e é naquela hora que eu silencio a minha boca, o mundo está em silêncio, é que o meu cérebro vai trabalhar trazendo à memória tudo aquilo, e é onde eu vou me desesperar. Que tal então, se tu colocar uma boa leitura, colocar uma boa meditação relaxante, que nós temos aqui no canal também, meditação para sono profundo. Que tal se tu criar estes hábitos para a tua vida, que te transformem também a tua mentalidade? Então, toma uma decisão, decide, eu não quero mais viver assim. Isso vai me trazer doenças, isso vai me desenvolver síndrome do pânico, eu posso ficar deprimida em razão disso. Então, eu não quero mais. Toma uma decisão, trilha o caminho de volta. A energia que existe em ti é a mesma energia de Deus. Por quê? Não sou eu que estou dizendo isso, ele que falou. Nós somos a imagem e semelhança dele. E ele que disse, eu criei vocês, a minha imagem e semelhança, para governarem a terra, para terem poder sobre a terra, sobre os animais e sobre tudo que existe lá. Ele nos disse isso. Então, que tal entregar a tua preocupação para ele? É ele que está me mandando dizer essas palavras para vocês hoje. É Deus. Através de mim, ele está trazendo para vocês uma consciência do que vocês precisam fazer para se melhorar, para ter a vida que vocês merecem. E aí, assim, antes de vir para esse vídeo, eu me olhei, assim, tô com os cabelos brancos, né? Mas daí eu pensei imediatamente, tem um monte de gente que precisa de mim. Essas pessoas estão precisando das palavras de Deus. Então eu vou agora me deixar um pouco de lado e eu vou transbordar na vida dessas pessoas. E aí eu até trago para ti agora, nesse momento, deixa o teu like aí para nós. Essa é uma maneira do YouTube entender que esse vídeo é importante e transbordar esse vídeo na vida de outras pessoas. E como consequência, tu aí que tá me vendo também vai transbordar na vida de outras pessoas. Nós não nascemos para nós nascemos para os outros. E quem sabe com este vídeo tu pode salvar muitas vidas. E é por isso que eu larguei o meu cabelo de lado e pensei, eu vou para lá, eu vou transbordar na vida dessas pessoas que estão com tanto medo, para que elas consigam tirar isso delas, tomar uma decisão, agir, criar este hábito e criar uma mentalidade de tranquilidade para ter a vida que elas merecem, que é uma vida leve e tranquila. Então, por isso que eu trouxe para ti hoje esse aprendizado, essa sabedoria que veio do alto. Eu te agradeço por ter ficado aqui até o final. Um beijo no teu coração.